Então, todos de pé, vamos rezar a oração do sino. Eis-nos aqui diante de vós, Espírito Santo. Eis-nos aqui reunidos em vosso nome. Só vós temos por guia. Vinde a nós, ficai conosco e dignai-vos habitar em nossos corações. Ensinai-nos o rumo a seguir e como caminhar juntos até à meta. Nós somos débeis e pecadores. Não permitais que sejamos causadores da desordem. Que a ignorância não nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas ou o preconceito nos tornem parciais. Que sejamos um em vós, caminhando juntos para a vida eterna, sem jamais nos afastarmos da verdade e da justiça. Nós o pedimos, a vós que agis sempre em toda a parte, em comunhão com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. Pai. Podem sentar-se. Ora, temos aqui gente nova que vem pela primeira vez. Podem levantar o braço, por favor, quem vem pela primeira vez. Ora bem, não tem ainda o livro? Não? Então, quem tem dois poderia trazer o segundo, porque só precisa de um, não é? Já agora aviso também, alguém me pegou no meu livro que está muito escrito, e esse meu livro, que é meu, já tem trabalho adiantado, mas é desse que eu ando à procura dele para hoje. Ninguém o levou por acaso. Ora bem, bem-vindos todos. Estamos, afinal, neste momento, na quinta sessão, e estamos a 2 ritmos. Faço uma breve introdução ao que se passou aqui nas sessões anteriores. Fomos, desde o primeiro momento, evoluindo. E aquilo que eu pensava e confessei na altura, na primeira sessão, não é aquilo que eu penso agora, confesso. Porque fomos abordando, falando, aprofundando. Tudo está nesse livro que tenho em mãos e que convido a ler. Aqueles que já fizeram experiências já o podem confirmar. Aqueles que ainda não fizeram vão certamente aperceber-se disso. Leiam esse livro. Não estranhem se passar convosco aquilo que se passou comigo e que repito. Depois de ler o livro todo, a minha tentação primeira foi exatamente esta: não te metas nisto, que isto é de grande fôlego, é preciso muito estofo para nos metermos nisto. Foi a primeira impressão depois de ler o livro, e logo comecei a ver o que significaria em verdade por esta proposta que a Igreja nos faz, e a perceber se era viável em muitos setores da nossa Igreja. Não estou a ver, e com todo o respeito, sacerdotes já com uma certa idade, habituados a um ritmo, com as paróquias, enfim, fazendo o que podem, a meter-se por aí. Percebi logo que não seria. As notícias vieram, entretanto, e até sabemos que há pelo menos um bispo que disse logo que não tinha capacidade para se meter isso e confessou. Há circunstâncias e circunstâncias. Confessei-vos isto no primeiro encontro que tivemos. Do primeiro para o segundo fomos evoluindo, fomos lendo, fomos apercebendo. No segundo ou terceiro estava a já haver um bocado uma luz e a perceber assim, aliás, no boletim paroquial, a ver, nós vamos fazer isto a partir de grupos que já temos. Não vamos constituir mais grupos, tanto mais que nós temos dificuldade em manter os grupos a funcionar, a reunir, a empenhar-se nas suas atividades. Temos várias confrarias, temos vários grupos na paróquia, catequese, grupos corais, etc. Como levar todas estas pessoas que tenham algum compromisso na pastoral da paróquia
como levá-las a empenhar-se nesta dinâmica sinodal que o Papa Francisco propõe a toda a Igreja. Desde a segunda ou terceira que pensava nisto, que acabei por pôr de lado, a partir do momento em que comecei a dialogar também convosco estas mesmas questões. E daí surgiu a necessidade que, para onde aponta esse livro que o Papa, ou os serviços da Igreja prepararam, chamado Documento Preparatório, a primeira parte, e a segunda parte, Vadem Mecum, que se completam um ao outro. Primeiro apresenta os objetivos, o que é a doutrina do sínodo, o que é que se pretende, não sei o que mais, e depois o Vadem Mecum aparece como um manual prático para pormos em prática aquilo que se diz no documento preparatório. O movimento está lançado para toda a Igreja, com uma comissão sinodal no Vaticano. Podem ir ver no sínodo, sinode, parece que é sinode.va, Vaticano, e vem lá toda a documentação que vai para todo o mundo, e está em língua portuguesa também. Também temos na nossa diocese já uma equipa formada, uma comissão que está a trabalhar, está a produzir orientações para que nas diversas paróquias, movimentos, etc., se possa fazer sínodo, realizar sínodo. E a evolução daquilo que nós fomos pensando aqui foi que o Papa vai precisamente levar o desafio às chamadas periferias e pede que os grupos sinodais não sejam apenas de nossos conhecidos. E o grande desafio que ele lança é ir às periferias, ir aos desconhecidos, aos não praticantes, inclusive aos ateus, a todos aqueles que falam da Igreja sem saber o que dizem e às vezes estão magoados com a Igreja. A todos são chamados, inclusive de outras religiões ou de religião nenhuma. Portanto, até muçulmanos, ateus, seja quem for, todos são chamados, desafiados assim. E tu que dizes da tua Igreja? Tu que dizes da Igreja que te rodeia e não pertencendo a ela? Tu que esperas da Igreja? Todos são chamados. A partir deste momento, percebemos aqui, já nas outras sessões, percebemos que talvez o mais importante para nós seria exatamente isto. Ir buscar quem nunca está do nosso lado. Quem está do lado contrário. Ouvir essa gente. E também se diz aí no documento que não pode ser o padre a fazer isto. Tem que ser todos. Já é tempo de nós nos assumirmos Igreja. Quando falamos da Igreja, quase sempre se atira os outros, o padre, o Papa, os bispos. É preciso quebrar este ciclo que já fez muito mal à Igreja e como acontece desde o Vaticano II, há 50 e tal anos, que se diz que a Igreja é povo de Deus e que o sacramento a valorizar é exatamente o do batismo, que nos faz precisamente iguais, todos iguais, na mesma dignidade de filhos de Deus. É pelo batismo que nós somos isto. Então, a valorização do batismo, e vocês são testemunhas quanto eu valorizo o batismo, o cuidado em batizar, a formação para o batismo, o empenhamento, isso, porque parte tudo daí, se não apenas fazemos cristandade. E a cristandade, o tempo da cristandade já passou, não faltam declarações desse tipo, já não sabemos, estamos em cristandade, o que temos é de formar pessoas de adesão consciente e livre. Cuidar da nossa adesão a Jesus Cristo. E a adesão a Jesus Cristo é que dá sentido ao ser Igreja, povo de Deus. Portanto, a partir daí, fomos andando, fomos lendo o documento, os que estão aqui pela primeira vez estão a ouvir estas coisas, mas outros já, na última sessão, há 15 dias, por exemplo, lemos parte do documento novamente. Como é que nós vamos agir à volta de uma pergunta, dentro de um método e de um tema. O tema está aí, vocês o sabem, por uma Igreja sinodal e as três de comunhão,
participação, missão. Este é o tema principal. E depois há uma pergunta que vai centrar toda a reflexão. Ou seja, nós não vamos pôr perguntas conforme a sua... conforme o que nos apetece. A pergunta dada aí, que é à volta dela que vem tudo o resto, é uma pergunta que o Papa lança para todo mundo sobre estamos ou não estamos a caminhar em igreja de modo sinodal. Volto a dizer, sínodo, 3 palavras. Sínodo, caminho, odos, caminho, todos juntos. As 3 palavras não podem separar-se. Todos juntos a caminho. Não é cada um para si, não é cada um ao seu ritmo. Num povo que caminha, se for preciso, leva os coxos às costas e os doentes, mas ninguém fica para trás. É este caminhar juntos e todos, que nunca podemos perder de vista. Isto é que precisa encarnar. E depois o processo anda à volta de uma pergunta, a mesma para todos, de todo o mundo, que é encarnada em cada situação concreta. Certamente que nós teremos uma maneira de ver e de estar aqui em Barcelos e porventura em Lisboa, no teu ambiente cultural diferente, terão outras maneiras de ver a mesma pergunta que concentra a reflexão de todos, para chegarmos a conclusões. No programa de hoje eu tinha dito aí, até fiquei sem papel do programa, mas muito obrigado, é exatamente isto. Iria agora ver um bocadinho breve diálogo sobre o que é que aprender a sessão anterior. Os que estiveram cá poderiam partilhar um bocadinho disto. O que é que ficou na última sessão para vocês? O que é que os provocou? O que é que vos fez avançar? Que eu já confessei o que se passa comigo. De sessão para sessão eu avanço um pouquinho mais. Começo a ver mais claro aquilo que para mim era quase intragável depois que li o documento. Quem é que quer partilhar um bocadinho daquilo que ouviu há 15 dias atrás? Diga-me lá, até porque isto é uma partilha para os que vêm de novo. Eu vou falar. Faz favor, então, não é? Eu ainda não entendi muito bem o que é que vamos fazer. Porque em conjunto vai-me sempre a ideia para o facto de sermos pessoas andar para o mesmo lado, não é as pessoas. É como é que nós vivemos, penso eu, não é? A vida cristã, como é que vivemos os momentos da igreja, se estamos separados, se estamos juntos e todos de acordo com o que se está a fazer. Por acaso li aqui no boletim do Sr. Prior, que ele publicou, que não é dele, não é? Uma definição de igreja que eu acho que está muito adaptada, pelo menos às minhas dúvidas. Eu creio, amo e rezo pela igreja de 2 faces. A única que Jesus fundou, a divina e a humana. Reparem que tem uma parte mais elaborada e outra mais simples, que deve ser isso, juntar aqueles que não têm dom da palavra, nem sabem explicar, juntá-los para eles virem pela fé, não é? Para virem. Portanto, a divina e a humana, a terrestre e a celeste, a do aquém e a do além, a militante e a gloriosa, aquela que caminha com os grandes e com os pequenos, com os da frente e os de trás, passando pelos do meio, a que olha para os de perto, mas não esquece os de longe, a que vive mais acomodada e a que se inquieta por chegar às periferias, a que não faz ondas e aquela que se agita para gerar novidade. Seria uma igreja como esta, que, preocupada com todos, que todos pudessem dar a sua palavra, marcar a sua posição. Seria uma igreja como esta que seria muito bom que nós conseguíssemos erguer. Uma igreja fala da nossa maneira de ser, não é? A igreja já está feita. Não sei. Agora que passos que havíamos de dar para isto, não sei. Isso é que é o mais difícil. Quem quer acrescentar ao que disse Maria das Dores? Eu estava a dizer que isso é que é o mais difícil. Conseguir-se esses passos. E saber como.
Há uma coisa que eu repito muitas vezes da minha experiência assim: nunca se confunda o difícil com o impossível. Porque quando as pessoas dizem isto é difícil, logo é igual a impossível. Logo não se tenta, porque não se chega lá. Isto é que é de evitar. Isto não é cristão. Tudo o que é difícil é termos cautela e fazermos ao difícil. Para o fácil não custa nada, não é vantagem nenhuma. Mas o difícil deve exercer uma sedução sobre nós que nos estimula e que nos faz também lançar mão das ferramentas. E as ferramentas não são só de ordem técnica ou de sabedoria humana. É preciso assumir, de uma vez por todas, que, como cristãos, nós não podemos contar apenas com a sabedoria e técnica humana. Nós contamos sempre com a força do Espírito Santo, que torna possíveis os impossíveis. Então, se temos isto e assumimos isto na nossa caminhada de fé, o impossível, o difícil não é impossível. Até porque temos a Deus, tudo é possível. Agora, temos nós capacidades, pois já, se não tivermos, temos que as arranjar. E vamos tratar de arranjá-las. Por outro lado, também é preciso tomar nota de que isto não há um padrão até chegarmos ali. Se não chegarmos àquele nível, chegamos a este. Não esqueçamos que é do fundamental cristão a parábola dos talentos de Jesus. Ele não pediu a todos o mesmo resultado. Pediu a todos que trabalhassem. E só castigou aquele que não tinha jeito para nada pela sua preguiça. Esse foi o único condenado. Entendem? Portanto, nós não vamos pegar no talento que temos para o esconder e não pôr a render. Não, vamos pôr a render. Quem tem um, faz render um. Quem tem 5, faz render 5. Quem tem 10, faz render os 10. E Deus olha para o trabalho de cada um. Portanto, nós não temos que chegar ao mesmo nível que chegarão outros grupos, ou outras paróquias, outras instituições ou grupos na igreja. Não temos, não é esse padrão. Tanto mais que, e o próprio documento diz aí, não é o objetivo produzir um documento, produzir papel. Inclusive diz aí mesmo, cada grupo pode produzir apenas uma folha A4 e chega. Não precisa de mais, porque o que este grupo produz um A4, aquele outro A4, já dá muitos A4, e como vocês estão a perceber, a Igreja é exatamente esta variedade, é o todos, cada um dando o que é possível, mas todos caminhando juntos uns com os outros. Alguém quer dizer mais de quem esteve aqui? Aí? O importante, e não temos que partilhar de princípio que temos que fazer, elaborar um documento. O importante é começarmos com o tema, fazer o discernimento, fazermos o caminho, fazermos a reflexão e depois sim irá surgir o documento. Mas o mais importante neste momento não é o documento, aquilo que vamos elaborar, aquela folha A4. É o caminho que vamos fazer juntos dentro do grupo. É a reflexão que vamos fazer acerca do tema, das questões que nos são propostas. Isso é que eu acho que para já é o mais importante. E é o olharmos para o que temos na nossa sociedade, na nossa igreja, e tentarmos fazer esse caminho. Pronto, foi isso que eu percebi até há 15 dias atrás. Eu acrescentaria isto. É importante fazer sino. E o melhor do que o Papa nos propõe não é o que nós vamos dar daqui. É a experiência em si de ser igreja sinodal. Porque não é para um tempo, nós já fizemos sínodo e agora acabou, volta tudo ao mesmo. Não, não, não. Se é para isso, vamos já todos embora, eu tenho muito mais que fazer e vocês também, não é? Não é para isso. Mas é exatamente para nos apercebermos desta diferença entre a igreja que Jesus fundou
que está cheia de, diríamos assim, dinamismo espiritual nos primeiros tempos, temos no Novo Testamento, e de onde é que nós nos afastamos para tornarmos uma igreja light, ajustada a cada tempo, e toda a gente vai por aí, tem que estar ajustada a todos os tempos, mas é preciso perceber se este ajuste dos tempos não é nós tornarmos-nos mais mundanos, em vez de tornarmos o mundo mais igreja. Estamos nós a passar para o mundo, em vez de o mundo a entrar na igreja. E isto é o testemunho de vida que nós devemos cuidar. Ou seja, experiência de um agir em igreja. Agir nos grupos, no testemunho, no estar, na maneira de me relacionar com os outros, no testemunho que se dá nas empresas, nos movimentos de diversão, seja em que situação for, eu sou cristão, estou marcado por Jesus Cristo. O meu agir é que tem de dar essa tonalidade, o modo como nos situamos, porque a Igreja da Cristandade, a que o Concílio Vaticano II acabou por denunciar, reconheceu que já tínhamos demasiado mundanismo na Igreja e que a Igreja inclusive vivia bastante de costas voltadas para o mundo, numa atitude quase condenatória, de juiz, e em vez de pai que acolhe. Tudo isso foi reconhecido no Sínodo, já lá vão 60 anos. Porque é que nós continuamos em cristandade e não continuamos a desviar-nos? Isso o Papa o reconhece e diz assim não se pode continuar na Igreja. A Igreja assim é mesmo, como tantos a veem, uma sociedade, uma empresa em falência. E tantos olham assim e fazem questão de a tirar abaixo mais depressa. Mas quem mais leva à falência somos nós, os de dentro, e é preciso assumir isto. Portanto, se nós aqui não entrarmos no Sínodo com uma experiência de vida, o tal todos juntos caminhando, se não fazemos isto para ficar nos nossos comportamentos futuros, então quer dizer que o Sínodo vai ser estes 2 ou 3 meses a produzir-nos um papel. Vamos embora, não vale a pena. Eu também acho que não. A única coisa que é preciso mudar é cada um de nós. Cada um tem que organizar mal o que está a fazer mal e fazer melhor. Senão nós mudarmos não vai mudar nada. Ouçam. Faz favor. Posso? Nós temos que ter em conta que para chegar a esse objetivo temos que centrar a nossa vida em Cristo, sentir a presença do Senhor nas nossas vidas, mas para isso é preciso amar em estado de graça. Tudo o resto vem por acréscimo. Procurai o reino de Deus e a justiça. Tudo mais vem por acréscimo. Já o dissemos aqui várias vezes, se vocês forem ver o documento, está aí bem claro que se trata de um discernimento a partir da presença do Espírito Santo em nós. Está aí dito. Porque senão as nossas reuniões, como tem acontecido aqui, agora vocês estão aqui também, várias confrarias, o que é que nós fazemos? Eu digo-vos e confesso, se nós não fizermos uma oração no princípio e no fim, as nossas reuniões não são diferentes dos que são as da Câmara, em que há uma oposição e um governo. E que cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Nós não fazemos mais que isso. Ora, a oração dá-lhe uma tonalidade diferente, mas se nós não tentamos viver segundo o Espírito, então andamos a patinar. Este ano fazemos os grupos e as nossas atividades são deste jeito, depois cansamos, 2 a 3 anos, estão cansados, vamos mudar, e porventura, meio dos anos depois já voltamos àquilo onde estávamos, e mudamos lá, andamos sempre em mudança. Mas fica tudo na mesma. É? Nós temos, E é isso. A primeira coisa que nós vamos fazer é o sínodo paroquial. É o sínodo aqui para nós, com certeza. É isso. É isso. Mas foram anos e anos e anos de separação de cristãos. sim, é verdade, e é por isso que eu já vos disse. Eu reconheço
da parte do Papa uma ousadia que não era expectável. Eu, pelo menos, não esperava, e a minha tentação era desanimar disto, porque é difícil. Mas depois também vos disse, não, esta é uma hora que ou aproveitamos, ou então fica sempre tudo na mesma. Aliás, vocês também já disse, o que é que vocês dizem nas vossas reuniões? Eu que vou a quase todas, ou todas, o que é que se diz nos leitores, o que é que se diz nos catequistas, o que é que se diz nos escuteiros, o que é que dizem? Quais são as grandes queixas que nós temos? Olha, uma delas, no Conselho Pastoral, cada grupo é para si, não tem nada a ver com os outros, cada um faz para si. É ou não é verdade que isto vem de há muitos anos? É ou não é verdade? Cada um para si. E vai continuar, pois é, mas se vai continuar, então é melhor irmos embora. Porque não vale a pena estarmos a gastar tanto tempo, não é? A questão aqui é que se estamos a formar se estes grupos vão reunir, e é o grupo de leitores que vai reunir, é o grupo de uma confraria que vai reunir, é o grupo dos escuteiros que vai reunir, é o grupo dos ministros da comunhão que vai reunir. Eu pergunto que sínodo é que existe? Zero, porque não há interação entre os leitores e os ministros da comunhão, entre os leitores e os catequistas e a catequese. Não há, porque vai ficar tudo estanque, cada um no seu grupo na mesma. Mas não foi isso que se falou outro dia? Essa fase, China, já aqui disse e repito, E como é que se vai misturar? começou assim. Eu próprio disse que estava assim a pensar. Não. Mas logo na segunda ou terceira sessão, eu disse, ó, não é isto que o Papa quer e o documento vai mais longe. Mas Pronto. como é que se vai agilizar isso? É preciso nós fazermos perguntas objetivas para ter respostas objetivas. Como é que um grupo que é liderado por alguém vai ter lá 2 catequistas, 2 leitores, 2 ministros da comunhão? Como é que isso se vai fazer? É preciso a pergunta fazer-se para nós sabermos como é que se vai fazer, porque senão não adianta. Mas é isso que o documento diz, não é? Fazer uma mistura dos grupos. E buscar há pessoas diferentes, fora da igreja, católicos, não católicos, e até não praticantes, só às vezes. Ele disse isso para entrar numa outra sessão de Braga, disse precisamente isso, para ir buscar pessoas que não estão connosco, que não pertencem a grupo nenhum, e misturar nesses grupos que estão já estativos. Até grupos de 6, 2 não católicos, 2, eu explicou as águas. Pedro, faz favor. Boa noite a todos. Eu é a primeira vez que venho aqui, embora, como o Sr. sabe, já tenho, a Irmandade já tem pensado bastante sobre isto. E eu acho que nós continuamos e nesta situação, e espero que a seguir se pegue no tema de uma forma diferente. Eu acho que a ousadia do Papa não é propriamente para nós continuarmos a olhar para aquilo que fazemos e ver o que é que está a ser feito. Isso para o Papa ele já sabe, já existem normas da Igreja Católica, nós todos já estamos aqui há muitos anos. Eu acho que a ousadia do Papa é levar-nos mais longe, levar-nos a tentar perceber porque é que neste momento, não nós, e se calhar também nós, não me custa incluir, por vezes divergimos de algumas ideias, posições, retóricas, aplicações na prática, a questão dos abusos sexuais, como é que isso tudo acontece e que afasta tantas pessoas, e como é que nós próprios conseguimos fazer com que outras pessoas consigam mudar a sua opinião, incluí-las e não excluí-las, e trazer essas pessoas de uma forma que, se calhar, no início, pode, pura e simplesmente, trazer um novo olhar aos problemas, uma nova forma de ver as coisas. Não é uma nova forma da Igreja. Não somos nós que definimos a Igreja, nem nós que caracterizamos a Igreja. E está longe de nós fazermos isso. Por isso existe o Espírito Santo. Mas também o Papa, porque é escolhido pelos cardeais, mas com a influência do Espírito Santo, nós temos que acreditar que os passos que ele nos está a pedir não são para nos transformar diretamente a nós. Eu acho que eles nos vão obrigatoriamente transformar-nos. Mas eu não me sinto naquilo que eu venho aqui hoje e confesso que aí faço minhas as palavras do superior, tenho muito mais o que fazer do que estar sempre a falar do mesmo. E eu não venho aqui discutir se um grupo coordena com o outro, se não coordena. É exatamente o pensar mais à frente, pensar o que é que eu tenho que fazer para que aquela pessoa que não costuma vir à igreja, aquele muçulmano, aquele ateu, aquele agnóstico, aquela pessoa que está desinteressada, pura e simplesmente está desinteressada da igreja, o que é preciso para ouvir aquela pessoa, saber porque é que aquela pessoa se afastou,
Porque o que o Papa quer não é o que nós transmitamos, porque isso existe o Concílio dos Bispos. Sempre que o Papa quer ouvir o que se passa nas igrejas de todo o mundo, faz o Concílio dos Bispos. Isto foi um concílio além dos bispos. E foi isso que São Dom Jorge, quando em Braga fez o lançamento desta parte sinodal, e na carta que ele escreveu aos católicos de Braga, é exatamente isso. Ou seja, ele próprio dá a imagem, e passa a imagem, que o próprio Concílio Vaticano II, que o seu período diz que já vai há 60 anos, ainda hoje não está aplicado a totalidade. E também em muito, e diz nesse documento, em muito por causa da questão dos próprios padres, o seu período diz muito bem, há padres com uma certa idade que lhes será muito difícil adaptar-se a tudo isto. E nós que estamos aqui agora, é que podemos contribuir para ajudar a Igreja do futuro. Não a Igreja do agora, nem a Igreja do passado. Se nós não olharmos para a Igreja do que é que pretendemos para o futuro, eu continuo sempre a dizer o que é que eu quero para os meus filhos. Se eu não pensar desta forma, não me vale a pena estar a perder tempo. E isso digo para todos. Agora, como organizar as coisas? Eu, por exemplo, uma das propostas que eu fiz ao Superior, e é o que tem acontecido em Braga, tem havido sessões de esclarecimento com pessoas, como o cônego Eduardo Duque, o cônego José Paulo, há muitos padres que já estão debruçados neste tema, há seminaristas que neste momento se têm debruçado imenso neste tema. O grupo de trabalho de Braga propõe nomes e já há pessoas a trabalhar nisso. A ideia da Irmandade, por exemplo, digo-vos, a ideia da Irmandade seria convidar essas pessoas a virem falar connosco. Connosco é todos os que queiram participar. Não sei o quê, não sei o quê. Não, quem quiser, dependendo do espaço que se possa receber as pessoas, é ouvir e partilhar. Ouvir alguém que já pensou mais do que nós. Alguém que nos vai fazer refletir e depois, dentro do grupo, ou dentro daquelas pessoas que nós escolhamos, discutirmos aquelas situações. Porque neste momento o que estamos aqui a fazer parece-me ser na mesma a catequese de adultos, que se transmite algumas ideias e depois as pessoas esperam que as pessoas pensem. Não é isso que se pretende, porque nós já somos aqui a paróquia. Nós já somos os da casa, nós somos a prata da casa. Se nós não trazemos ideias novas dos que estão lá fora, eu acho que não vale a pena estarmos sequer a perder tempo nisso. Não acho que o Papa queira que nós façamos essa perda de energias. Eu acho que o Papa quer é que nós abramos a nossa visão ao exterior, consigamos olhar para as outras pessoas e perceber que se elas não estão integradas, alguma razão têm. Eu conheço muita gente da minha infância que era católica e que hoje em dia não é. Ou melhor, não está a seguir, ou seja, não aderiu. E se calhar o que me importa é perceber porque é que não aderiu. E depois, se isso puder ajudar a que no futuro, quando depois todo o grupo de trabalho do Sínodo no Vaticano conseguir juntar as tais folhinhas A4 todas, sair alguma coisa que se esprema e que diga ao Papa por onde é que deve ser seguida a Igreja. Porque acho que é isso que se está aqui a falar, nada mais que isso. Onde é que vamos começar então a fazer as tais questões em grupo, etc, etc. Então, nós, se reparar, nós estamos a repetir, as pessoas que estão a chegar estão a pôr as mesmas questões que já foram colocadas. É que, segundo o que percebi, pelo que o Pedro disse, a mim, eu não gosto dessa metodologia de trabalho, porque acho que isto tem que ter metodologia de trabalho, porque senão vai ser uma coisa ad hoc. Se eu vou estar na confraria do terço à espera que me apareça alguém e depois eu escolho pessoas, isso já não é sínodo. Mas eu não espero. Espera, não, desculpa. Isso já não é sínodo. E depois tem outra questão. A outra questão que nós temos que levantar aqui é quantas pessoas aqui estão das confrarias e dos grupos? Deveriam estar todos, porque é todos juntos. Não estão, desculpa, mas eu tenho a necessidade de voltar a focar isto. Não estão. Portanto, a primeira coisa que nós teríamos de fazer era chamar a prata da casa. Porque se é prata da casa, devia estar aqui, para fazer esse sínodo e essa caminhada junta. Não está, então eu vou buscar pessoas de fora, quando eu nem sequer ouço os daqui. Isto, para mim, tem que haver método. E o método tem que ser mesmo assim. Tem de haver um líder, tem de haver um secretário, tem de haver número de pessoas e depois então entrarão os outros. Mas com a prata da casa tem que se começar, porque senão isto é ad hoc. Se vocês forem ver o papel que eu vos pus na mão para hoje, diz assim, sem preconceitos, lanço um desafio a todos. Este a todos tinha a intenção, todos aqueles que já vieram, já passaram aqui 4 sessões, que já deram muitas voltas para trás e para diante, que já ouviram. E este era o desafio que eu lanço.
queres experimentar constituir um grupo sinodal, tu vais convidar o teu grupo. É que tu és o primeiro a fazer a experiência de escutar e discernir o que o Espírito Santo diz hoje à Igreja. Cada líder, que eu gostaria de ter aqui muitos, ficaria encarregado de escolher um grupo heterogéneo, não do mesmo grupo, não da mesma idade, dos de dentro e dos de fora, e que diz assim: eu vou fazer a minha experiência sinodal, e eu, esse sem preconceitos, quer dizer isto assim: eu confio que vós sois capazes de o fazer, que o sois capazes de o fazer inclusive melhor que eu, para chegar às periferias, chegar aos que não vêm à Igreja, os que estão feridos com a Igreja, os que abandonaram, como dizia o Pedro, que já estiveram e agora não estão. Para chegar a toda essa gente, vão-me desculpar, mas eu não sinto que seja a pessoa indicada para chegar aí. Mas vocês são. Vocês são. Têm nas vossas relações, professores, advogados, médicos daqui e do lá, vocês chegam a toda essa gente. Eu só queria lançar-vos o desafio de dizer assim: eu confio em ti que serás capaz de orientar um grupo. E então constitui um grupo, tanto mais para vocês todos que forem capazes, já tenho aqui as folhas para constituir os grupos, que têm de ter um líder, esse tal vocês, e que têm de ter um secretário para redigir a tal A4 das ideias do grupo, para depois a entregar à equipa da paróquia para fazer a síntese da nossa paróquia, porque só vai uma folha para Braga, um A4, entendem? Que será o fruto de muitos A4s daqui. Já está aqui a folha e ponho aqui 10 linhas para 10 pessoas. Como é que eu pensei 10 pessoas? Digo-vos que ainda ontem ouvi, no que vamos ouvir agora, que 6, 7 pessoas é o que se indica. Tudo bem. Só que eu estou mesmo a ver que isto não se faz com numa vez, duas, eu ponho 2, 3, a pensar que é preciso ir às 4. Mas provavelmente haverá grupos que nem com 4 chegam lá. E não temos que responder às perguntas todas que estão cá. Não temos. Mas é importante que se faça a experiência primeira de escutar. Ontem numa formação dizia-se é preciso rezar e tudo isso. Mas eu imediatamente vi a dificuldade. Se vamos convidar gente que nem põe os pés na igreja, não sei o que mais, e pô-los logo a rezar, provavelmente não vai dar. Mas a verdade é que cada líder vai olhar isso prudentemente e saber quem convidou, quem tem ali. E eu só lhe pedia que tivesse a humildade de saber escutar o que os outros dizem, porque pode ser importante para eles dizerem até as mágoas contra a igreja. Como pode-se correr o risco, inclusive, de uma pessoa ser considerada para vir a um grupo sinodal, olharam para mim, julga-se importante, e chega lá, provavelmente está habituado a onde está, só fala eu. Nós temos esses riscos todos, mas o documento fala disso tudo. Agora não vai ser tudo do mesmo jeito, Eu nas outras sessões já vos deixei para os que estiveram um pouco claro que é exatamente isto, a primeira atitude para o sínodo é eu sou o primeiro, eu descer dos meus tamancos para me pôr ao nível de todos os outros e ser capaz de os ouvir. E peço-lhes mais, que é o tal desafio que eu ponho-vos aí, que ao preparar esta sessão, peço-vos mais, que confio em vocês para que, humildemente, em nome da igreja, em nome da paróquia, sejam capazes de ouvir todos esses que têm alguma coisa a dizer sobre a igreja. É um gesto de humildade que nós temos de fazer. E o Papa desafia-vos a isso. Se nós lermos, e volto a dizer, leiam o documento uma vez, 2 vezes, 3 vezes, para lhe apanharmos a alma dele. Porque senão ficamos só no que já temos. Se não temos este exercício de deixar que o Espírito nos trabalhe, isto não vai a lado nenhum. E se alguns de vocês dizem assim, eu desisto, eu próprio já vos conversei que foi a minha primeira tentação, desistir.
porque isto implica muita humildade, implica escutar os outros, uma e outra vez, implica isto. Portanto, se não estamos capazes de fazer isto, eu já vos disse, primeiro pensei sempre nos líderes dos grupos, responsável da catequese, responsável dos escuteiros, responsável o juiz da confraria. Pensei, constituí um grupo e reflitam. Depois abandonei essa ideia, disse logo no princípio, que não, dos 14 ou 15 que tens na Real, quem é que é capaz de se assumir responsabilidade de um grupo e que o constitua com outros que não conhece, ou das suas relações que não são prováveis. Isso é uma imposição, Superior. Como? Isso é uma imposição. Não, é uma sugestão. Na minha opinião é. E não, repare, Superior, não foi isso até mesmo. Desculpe, mas nem foi isso que o grupo de Braga. O grupo de trabalho que em Braga delineou as coisas, o Superior poderá confirmar isso. O que vem pedir é que isto não parta até da parte clerical, parta da parte laical. A criação desses grupos que consigam trabalhar entre si, pessoas que se associem, porque se assim não for, repara, há pessoas que uma pessoa pode se entender melhor, consegue trabalhar, há outros que não se consegue, até mesmo a dinâmica dos horários, e são coisas diferentes. Nós não estamos aqui a falar de uma situação que vai haver uma reunião, para isto haver uma reunião 15 dias. Eu aí concordo com o Rui com a Gina, se calhar estamos a chover no molhado, ou estamos a chover no molhado, sempre a falar da mesma coisa. Eu acho que numa só reunião dava para definir as metodologias e depois as pessoas trabalharem, porque isto ou depende de nós, fazermos nós todos, ou então não vale a pena. Por agora que digam, do grupo, por exemplo, estou a falar dos 15, que somos os 15, que eu, por exemplo, tive o cuidado de ir a Braga comprar o livro, comprar a carta, todos os mesários têm mandado, têm o livro, têm a carta, e eu já li o livro 3 a 4 vezes. E a verdade é que eu continuo a achar que ou isto parte de nós próprios, e entendendo com as pessoas, que conseguimos criar uma sinergia, porque impor grupos ou pessoas, ou limitar o número, eu acho que isso não vai caminhar para lá muito. A sua minha opinião. Eu tenho feito, tenho lido e ontem estive a assistir à Comissão de Braga, e é assim, eles não impõem nada. O que dizem é que para melhor trabalhar e para trazermos gente de fora, os grupos deveriam ser pequenos. Claro que depois, nas dúvidas e no debate, o Sr. Padre, até conheci pela voz, porque eu estava online, o Sr. Padre Miguel Gamil também disse isso, que os grupos dependem muito do contexto e de como é que nós... Não é uma imposição, mas isso vem de Braga. Também ouvi outra coisa, quase no final, do Dr. Eduardo Duque, que disse que em dezembro ainda novas regras iriam sair. Ou seja, ouvimos cá aqui 3 a 4 vezes, não é vir em vão, é partir pedra, é conhecermos, é fazermos estas discussões que eu acho que são importantes e é cada dia nós percebemos de coisas diferentes. Como é que vamos trabalhar, como é que vai ser e também dá. Meus caros, espera aí, meus caros amigos, volto a dizer e a repetir isso. Já o disse aqui, confessei as minhas dificuldades, o meu desânimo e confessei-vos a evolução que eu fui fazendo desde o momento em que li o texto e que depois comecei a reunir convosco. Aquilo que o Pedro está a dizer, essa fase, nós já passámos por aí tudo nas sessões anteriores. Nós já chegámos aqui. Mas sínodo é todos juntos escutarmos-nos uns aos outros. E para que vocês percebam uma coisa, eu ontem também assisti à formação e percebi o quê? Percebi que em Braga têm andado da perna ultimamente, mas estão à procura como eu estou e como nós estamos todos. Pronto. Tanto mais, e vocês sabem, tanto mais que estava tudo programado para em março termos em Braga toda a nossa reflexão e ela já foi adiantada para agosto, para que o maior trabalho seja feito precisamente nas comunidades. E o trabalho mais, diríamos assim, mais rápido terá de ser a nível da Conferência Episcopal para mandar por continentes e depois para Roma. Portanto, as fases de Roma, porque em 2023 tem que estar tudo pronto, porque o Sino vai reunir sobre a reflexão feita na base, mas tem que andar
Os timings estão estabelecidos e já se percebeu de Roma que o timing da base tem que ser mais comprido e encurtar o dos outros níveis. Isto já se deu conta, mas só se dá conta quando a gente se mete ao caminho é que sente as dificuldades. Ora, aquilo que tinha inicialmente previsto, a ver se nós em janeiro, fevereiro fazíamos os encontros de grupos, para que no fim de fevereiro pegássemos nas tais folhas A4 e a equipa redigisse uma, para no princípio de março chegar a Braga. Eram esses os timings. Timings que hoje são postos em causa porque a pandemia está a provocar as coisas, não sei até que ponto nós nos vamos poder reunir. Isto é de agora. Portanto, eu gostaria que vocês simplesmente tivessem a prudência de olhar para a realidade. A humildade de sabermos aceitar uns aos outros, de nos escutarmos. Isto é sínodo. Sínodo é escutarmos-nos, não é? Eu penso assim, tem que ser assim. Não, não pode ser. Portanto, isso é que eu queria. Já agora, o que está aí no papel é, eu convido todos aqueles que já estiveram aqui em 4 sessões a animarem-se, rezarem, animarem-se e dizem assim, eu assumo um grupo. E vou-me preparar para conduzir um grupo. E o grupo vai ser formado por cada um. Não podem ser todos os catequistas, todos daqui as Lourdes, ir fora, ir às periferias, ouvir a gente. E façam isso, e eu peço-lhes, façam em meu nome. Eu não devo estar nisso. Aliás, diz no próprio documento, a posição do pároco, a posição do bispo, que não deve ser um bocadinho mais discreto, fora. Mas que ponham uma igreja laical, tem que trabalhar como tal. Temos que confiar, e eu quero dizer-vos assim, diretamente a todos vocês, todos que vieram às 4 sessões já, assim, eu confio que vocês são capazes de fazer. Bom. E quero que o façam. Bom. E por isso é que o programa, havia um método, o programa, é que nós vamos ter ainda 2 sessões em dezembro, previstas, que estavam previstas inicialmente, para continuarmos a debater isto e a preparar os líderes de grupo. O que eu queria era chegar à próxima sessão e dizer assim, quem é que já se comprometeu? Arranja o teu grupo, tens tempo para arranjar. Vais convidar, está ali uma listagem, e tu vais fazer o teu grupo. E pensarmos assim, a partir, creio que é de 9 que eu disse, uma celebração de início de oração, porque é com oração. E quando ontem eu ouvia as intervenções de Braga, di logo assim, não estás a contar com uma coisa, é que se nós formos convidar gente para isto, que não põe os pés na igreja, que está contra a igreja, está a pedir coisa, e pomos todos numa sessão a rezar, de certo já não pega bem. Preciso contar com isto. Pronto, mas se vocês fazem um grupo, e o meu grupo está capaz de todo, e vamos todos à celebração inicial, vamos. Depende do grupo. Porventura, diz assim, eu não os convido para este grupo, ou sou eu. Tudo bem. Portanto, não pode ser assim regras fixas, porque senão matamos o espírito. Somos fiéis a uma regra, a um esquema, a uma estrutura, que criamos ou que impomos, e depois não pega, claro. Ouçam, eu continuo a dizer assim, quero que vocês se animem, rezando, para se porem à escuta, conduzir um grupo que se escuta, para que todos se possam pôr à escuta do Espírito Santo. E isto é sínodo. E que isto seja feito de tal de profundidade, que depois fique como maneira de ser igreja, maneira de funcionar em igreja. Porque senão, se é só para este tempo produzirmos um papel e dizer nós somos os maiores, então vamos já todos embora, que eu não quero isso para nada. Percebe? Bom. Eu gostava só de dar uma palavrinha muito curta e muito breve, do meu ponto de vista, que é simplista e prático da questão. E se calhar é para eu ser escuteiro. Antes disso, eu queria dizer ao Pedro que eu subscrevo quase tudo o que tu disseste, 99,9% do que disseste, estou completamente de acordo. Esta semana nós, enquanto dirigentes, reunimos e tivemos a falar também um bocadinho sobre isto. E nós achamos, e se calhar mais eu até, não sei se partilhamos esta opinião, mas eu e a Marlene estávamos a falar todos em grupo e falámos de que o objetivo do Papa Francisco vai muito mais além do que está aqui. O Papa Francisco é uma pessoa muito inteligente e sabe que se ele só fazer esta proposta já está a gerar mudança na igreja. E é isso que eu quero. Eu acredito, literalmente, que se eu lhe mandar uma folha em branca para ele vai ficar contente por saber que nós estivemos a trabalhar no nosso grupo, mesmo que o meu papel não chegue lá nada. Luís, também já sou a primeira opinião disso. Posso falar? Porque
sinceramente, em questões práticas, por 15 folhas que saiam daqui, que vão se juntar a não sei quantas de Braga, que vão se juntar a não sei quantas a nível mundial e que vão chegar lá a meia dúzia, ele está-se literalmente a marimbar para o que está nas folhas. Marimbar para o que está nas folhas. O que ele quer é que os grupos trabalhem com os seus grupos, com pessoas fora do movimento e que percebam onde é que nós e os outros que não estão na igreja queremos fazer igreja. E como queremos fazer igreja. Eu não estou preocupado com o que vai ser o nosso papel ou se o nosso papel vai a algum sítio. Eu também não estou nada preocupado. O que estou preocupado é que a gente trabalhe uns com os outros. Preocupado é que, mais nada. De resto, o que eu estou preocupado é pôr em funcionamento o sínodo. E desde já vos digo que eu já me considero em sínodo quando os ouço todos. Já o refleti e quero simplesmente que não fiquemos pelo caminho, mas vamos apostar e vamos para a frente. Nada de desânimos. Faz favor. Eu concordo, não concordo consigo. Não concordo. É assim, eu não concordo com ser... Eu não sou daqui, não sou de Barcelos. Venho muitas vezes à Matriz, e é a igreja que eu frequento, mesmo eu e as minhas filhas. Mas é assim, nós não podemos, estamos a pensar em igreja, nós não podemos pensar o grupo de catequese, o grupo dos escuteiros, não podemos, nós temos de ser um todo e aí nós vamos à conquista. Porque senão eu já não me encaixo aqui. Entende? Se for eu chegar aqui a ver, é um grupo de catequese, é um grupo de escuteiros, é um grupo de confrarias e eu estou aqui a mais. É logo. O objetivo que o Papa pede é que eu, Luís, vá reunir com outras pessoas que não interessa quem são, se são escuteiros, não interessa. Que eu vá reunir com os outros e que percebam, afinal, onde queremos ir nós, enquanto igreja. É isso que ele quer. É criar a mudança em mim e criar a mudança nas pessoas com quem eu estou a falar. Mas atenção, criar essa mudança não é para o próximo mês, nem daqui a 2, nem daqui a 3. Criar essa mudança é agora, está bem? Como veem, e se confirma, também Braga tem a equipa a funcionar há coisa de 1 mês e meio. Nós começamos no final de setembro. Percebem? Nós só começamos em finais de setembro. Estamos na 5ª sessão. Começamos mais ou menos. Braga também anda à procura. Mas vocês podem ir ver o site do Vaticano, Sinode, com y grego, sinode.va, sinodoembraga.pt. Há orientações que eles ainda estão a estudar e nós estamos a acompanhar. Eu queria dizer, vieram hoje várias pessoas que não tinham vindo. Eu vou-lhes dizer que eu enviei um e-mail, sobretudo aos chefes de grupos, confrarias, etc., para aparecerem. Mas reparem que eu lancei isto para toda a gente, com várias informações no boletim e nas missas, fui dizendo a toda a gente e convidando, insistindo. E eu vou-lhes dizer, hoje vieram os novos, se daqui a 15 dias vierem gente de nova, são bem-vindos. Vocês não esqueçam que no Evangelho de Jesus, alguns vêm à primeira hora, outros à segunda, terceira ou quarta hora, são todos bem-vindos. E também lhes digo e confirmo isto, que nós estamos a fazer sínodo. Não pensem, nós agora vamos reunir com grupos à frente. Eu só espero que vocês se sintam já empenhados em viver sinodalmente. É isto que eu tenho tentado transmitir desde a primeira hora. Eu também estou já em sínodo. Temos que aprender uma maneira nova de estar em igreja. Este é o grande desafio. Que estão a ver e confirmam. Vocês podem ver tudo isto, as formações que estão. Há paróquias a fazer formações, se vocês forem alerta, inclusive há paróquias a fazer formações do sínodo também. Portanto, é uma caminhada. E eu só gostaria, no meu planeamento, que se vai fazer aos bocados, está que nos próximos dias 9 e 16 de dezembro serão 2 encontros mais para que nós procuremos ao menos ganhar o elan, ganhar força, entusiasmo para dizer vamos mesmo avançar. E nesses 2 encontros próximos gostaria que todas as dúvidas ficassem desfeitas e depois do Natal e Ano Novo, depois das festas, bem, agora vamos mesmo ao trabalho com grupos. Assim,
eu já trouxe hoje folhas, aqueles que já estiverem motivados com capacidade para presidir um grupo, eu já tenho aqui as folhas para vocês levarem. Rezamos e pedimos ao Senhor que nos ajude a vencer os nossos preconceitos, a despirmos-nos das nossas seguranças, despejar-se de si, para deixar que o Espírito fale e que nos dê coragem também para arriscarmos um pouco. Nada disto acontece se nós não forçarmos um pouquinho, se não começarmos e acreditarmos que o Espírito surpreende. Podem ter a certeza que todos os nossos preconceitos, chamar um ateu, chamar um agnóstico, chamar um que não põe os pés na igreja, um que tem quadra, chamar, à partida, mete-nos muita confusão. Mas podeis ter a certeza, vencei essas dificuldades e ireis ter muitas surpresas. Podeis ter a certeza. Está bem? Nós acreditamos. Está bem? Rezamos como está aqui ao Espírito Santo. Está bem? Voltamos à oração ao Espírito Santo. Eis-nos aqui diante de vós, Espírito Santo. Eis-nos aqui reunidos em vosso nome. Só vós temos por guia. Vinde a nós, ficai conosco e dignai-vos habitar em nossos corações. Ensinai-nos o rumo a seguir e como caminhar juntos até à meta. Nós somos débeis e pecadores. Não permitais que sejamos causadores da desordem, que a ignorância não nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas ou o preconceito nos tornem parciais. Que sejamos um em vós, caminhando juntos para a vida eterna, sem jamais nos afastarmos da verdade e da justiça. Nós o pedimos a vós, que agis sempre em toda a parte, em comunhão com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. Muito boa noite. No dia 9, caso nos voltarmos a encontrar. Muito obrigado.